Olá, eu sou a Lori Moreira, palhaça lorota da Companhia Caxangá. E este é o primeiro vídeo da série Queda Livre. Então você que tem curiosidade e quer conhecer um pouco mais sobre a palhaçaria, vem comigo. Vamos ao que interessa? Vamos começar pela história. Podemos dizer que foi no circo que a figura do palhaço alçou maiores voos e ganhou protagonismo. Mas a origem desse ser se dá na mais antiga ancestralidade humana. Nas diversas culturas e civilizações existem registros dessa figura que tem a comicidade como guia. Palhaços, bufões, truões, saltimbancos, clown, bobo da corte, são diversos os nomes que essa figura recebe ao longo da sua história, mas em si carregam a mesma essência, que é o riso. O Hot Chua, por exemplo, é um sacerdote do riso na cultura do povo Kraô, que é um povo originário que atualmente vive no Tocantins. Se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre a história do Hot Chua, tem um filme desse mesmo nome, que é muito interessante, traz um pouco da cultura do povo Kraô e um pouco desse sacerdote, acho que vale a pena conferir. O palhaço é o rei da bobagem, da besteira, da bobiça, e aí que está a força da sua função social, que é fazer rir. Sua labuta é trazer o riso à tona, e com isso dá luz à simplicidade da vida, do ser, e nos lembra da nossa humanidade, complexa, contraditória e errante. É importante ressaltar aqui que o riso provocado geralmente vem do fracasso, vem do erro, da insignificância. É extensa a trajetória do palhaço, mas por hora vamos focar no circo, no palhaço do circo. Foi então que em 1768 o sargento inglês Philip Astley construiu a céu aberto um anfiteatro e nele apresentava espetáculos equestres, de cavalo. Mas isso não era a exclusividade dele. Outras companhias faziam esses espetáculos equestres. O seu diferencial foi a ideia de mesclar os exercícios equestres com as habilidades dos artistas mambembes, os artistas de feira. Os espetáculos tinham uma base na disciplina militar e valorizavam a destreza e o perigo. Isso fazia o público ficar tenso, então era preciso quebrar essa tensão. Foi aí que o palhaço começou a aparecer e a crescer dentro do circo, trazendo esse riso, essa quebra, esse relaxamento. No Brasil, logo no início da colonização portuguesa, a gente já tem um registro de um palhaço a estrear nessa nossa terra. Diogo Dias, que era um cômico que acompanhava a caravana de Pedro Álvares Cabral. E foi junto também com os portugueses que as artes circenses foram adentrando ao Brasil, né? E então, aos poucos, o palhaço brasileiro foi ganhando forma e características próprias, né? O nosso senso de humor, ele é formado pelas nossas experiências, os nossos costumes, a nossa cultura. É claro que isso vai refletir na forma como a gente é, que vai refletir no nosso palhaço. E não é por acaso também que o nosso senso de humor vai mudando de acordo com a nossa tomada de consciência a respeito de alguns aspectos, né? Não posso deixar de falar que o humor brasileiro, por muito tempo e até hoje, reforça alguns estereótipos, reforça alguns sexismos, racismos, alguns preconceitos que não são risíveis, né? Então, também eu acho que o humor, ele tá nesse lugar de se adaptar e de ver a contemporaneidade dele, de ver qual que é o presente. O improviso, a palavra e a música são características marcantes assim do palhaço brasileiro. E isso também é resultado de uma grande mistura cultural que forma a nossa identidade cultural. A gente tem diversas manifestações culturais, como a Folia de Reis, os Folguedos, o Bumba Meu Boi, entre várias outras, que sempre tem a presença do palhaço. Então, é mais um reforço de que esse ser, essa figura, transita em diversos lugares, em diversas culturas
em diversos momentos. Então a gente vai ter palhaços de rua, de palco, de picadeiro, de circo tradicional de lona, tem os palhaços de hospital, tem palhaços comunitários. Existem os mais diversos tipos de palhaço e onde esses palhaços se encontram, né? Onde eles atuam. E cada um tem a sua peculiaridade. Apesar de do palhaço ser um ser que provoca o riso, não é um riso a qualquer custo e é necessário saber em qual local que esse palhaço está, se ele está na rua, se é um teatro fechado, se é um hospital. Cada lugar que o palhaço estiver, ele vai ter uma energia diferente, porque aquele lugar vai pedir uma energia diferente para ele. Por exemplo, um palhaço que está na rua abrindo uma roda para fazer um espetáculo, ele vai ter um tipo de abordagem, é diferente de um palhaço comunitário que vai fazer uma abordagem numa comunidade, porta a porta, na casa das pessoas. É como colocar a linguagem a serviço da necessidade. Como se conectar em cada uma dessas situações vai ser diferente. E aí cabe o palhaço saber dosar qual é a energia, qual é a abordagem que ele vai ter naquele momento. E para conhecer um pouco mais da história desse ser, eu indico vocês lerem o livro Elogio da Bobagem, que é da Alice Viveiros de Castro. É um excelente livro, traz muita coisa legal, muita referência dos palhaços brasileiros, da história do palhaço, desde a pré-história. Então, é uma boa dica aí para quem está curioso e começando a pesquisar a linguagem. No próximo vídeo a gente mergulha um pouco mais nesse universo palhacístico, mas a gente vai dar mais foco às técnicas da linguagem. E para finalizar, eu convido você a pesquisar a história da palhaçaria na sua cidade. Quem são e quem foram os palhaços, palhaces e palhaças da sua cidade? Compartilha com a gente o que você descobrir e até o próximo encontro.